Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua, estamos nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz e de prosperidade. Meus queridos, estamos aqui fazendo esse encontro de evangelismo e missões. Eu estou aqui no Tocantins, a pastor Romalino está lá na divisa do Rio Grande do Sul com o Paraná, e Márcia está no Rio de Janeiro. E nós temos estúdios avançados em vários lugares do Brasil, inclusive nesses 3 lugares que falamos. Eu quero trazer para você agora, meu querido, que nós estamos com o site novo, né? Um site muito moderno, muito da hora e muito bonito, diga-se de passagem. Eu quero também convidar você para consumir o Supre Mais Men e Supre Mais Woman, que são suplementos para você que está com uma carga, né, de trabalho, né, e você está praticando esporte, você está vivendo uma vida. Esse suplemento ele vai lhe dar aquela energia que você precisa, o plus a mais que você precisa, seja mulher ou homem. E para os homens ele vai dar aquela ajuda maravilhosa com relação à inflamação da próstata, e as meninas, né, ele vai dar aquela ajuda nos hormônios. E nós queremos trazer para você, por enquanto ainda está só no estado do Tocantins, mas em breve, muito em breve, ele vai estar em todas as prateleiras de supermercados do Brasil. E eu quero agora falar com você que está junto conosco e chamar a sua atenção para uma situação. Nós estamos na época das gripes e se cuide. Se cuide, porque essa mudança que nós temos tanto aqui no Tocantins, nas 5 regiões do Brasil nós estamos tendo mudanças climáticas muito severas e nós precisamos estar atentos a isso. Márcia, com você no estúdio aí do Rio. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional, e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: desta vida nada se leva, só se deixa. Então deixe o seu melhor sorriso, o maior abraço, a melhor história, a melhor intenção, toda compreensão e do amor a maior porção. Amém? Amém. Olha só, tudo que nós podemos fazer, nós temos que fazer enquanto estamos aqui, meus queridos. É pela fé, é pela oportunidade, é pelo amor, é pelo sorriso, é pela gentileza, mas é enquanto você está aqui, porque isso vai ficar aqui. E vai ficar aonde, apóstolo? Vai ficar na memória das pessoas. Vai ficar a sua atitude correta perante as situações em que normalmente as pessoas falham. O caráter, meus queridos, ele é revelado pela oportunidade. Tem gente que nunca teve a oportunidade de roubar e tem um mau caráter. Mas na primeira oportunidade que ele tem de roubar coisa pequena, ele rouba. Na primeira oportunidade que ele tem de amar incondicionalmente as pessoas, ele não ama. E diante disso, meus queridos, é preciso que você entenda que
seu maior sorriso, a sua maior demonstração de amor, a sua maior compreensão. Tudo isso faça no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 1 ao 3, com o título Ministério Apostólico 1, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de falar com os nossos irmãos na África. Agora estamos tendo a oportunidade de entrarmos na China, não só em Macau, mas também em Pequim, Pai. E vamos aproveitar esse momento. Vamos parafrasear Paulo, né? Vamos ouvir de tudo e reter o que é bom. Vamos nos posicionar de maneira tal que nós possamos chegar nesses lugares fazendo a diferença. Hoje eu vou fazer menção a uma pessoa que ela está chegando por esses tempos para o Jesus na Rua. A nossa querida irmã em Cristo Jesus, que congrega na Igreja Ágape, né? Ontem foi o aniversário, hoje, né? Não é ontem, é hoje, é o aniversário da pastora Selma. Um abraço, minha querida, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga à existência no seu coração, minha pastora, uma oportunidade de entendimento, de alegria e de crescimento. Esse é o primeiro dia do resto da sua vida longa e feliz na presença do Deus Altíssimo. E nós temos uma jovem que eu quero fazer uma menção honrosa também dela aqui, Larissa. A Larissa hoje ela conheceu um pouquinho do projeto Jesus na Rua e ela ficou, vamos dizer assim, impactada com como nós começamos, onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. E eu quero trazer agora esta menção honrosa à nossa irmã Larissa. E um abraço, minha querida, Deus abençoe, e felicitações à nossa querida pastora Selma. Eu quero agradecer a Deus pela vida dessas mulheres. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 1 ao 3, com o título Ministério Apostólico 1. Versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Amém? Amém. Meus queridos, este é o apóstolo Paulo e há relatos, inclusive neste capítulo, dele de joelhos. De joelhos, orando, intercedendo por aqueles que seriam alcançados no dia que se chama hoje no Brasil e no mundo, através dessa palavra. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E tem um tal de um jeitinho brasileiro, né? Que infelizmente o Brasil ficou conhecido, né, pela lei de Gerson. Gerson era um jogador de futebol, homem íntegro, correto e honesto,
mas que para poder fazer uma propaganda, ele criou a lei de Gerson, que é a lei ou o jeitinho brasileiro, né? E eu quero dizer a você, meu querido, que hoje nós estamos tirando uma mácula, uma mancha da vida do nosso querido futebolista Gerson. Ele não era aquele homem que as pessoas pensavam que ele era quando ele fez esse comercial, que foi criada a tal da lei de Gerson. Nós estamos corrigindo isso aqui, meus queridos, por um motivo simples. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer uma pessoa que esteve perto de Gerson. E essa pessoa disse: olha, ele não é aquela pessoa. Aquilo ali foi uma jogada de marketing que fizeram com ele. E ele se arrependeu amargamente desta propaganda que ele fez. Então, nós estamos corrigindo aqui um erro, talvez aí de mais de 40 anos, 50 anos, é da década de 70, isso, a lei de Gerson. E nós estamos aqui trazendo hoje para você, meu querido, que às vezes nem conhece o jogador Gerson, que foi jogador da seleção brasileira. Eu quero trazer para você agora, nesse instante, esta oportunidade. Meus queridos, o evangelismo, ele faz uma coisa muito simples na minha e na sua vida. Ele nos dá a oportunidade de nós sermos feitos filhos de Deus. Muitas vezes nós não estamos entendendo aquilo que Deus está fazendo, mas nós compreendemos quando nós ouvimos a palavra de Deus. Márcia, por favor, repita essa primeira parte do versículo 1 do capítulo 4 de... Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Amém? Amém. Visto que temos esse ministério pela misericórdia de Deus Pai, através de Jesus Cristo, e transmitida a nós pelo apóstolo Paulo, Meus queridos, o capítulo 4, ele é muito importante para o projeto Jesus na Rua. Há 24 anos atrás, no ano de 2000, eu sofri um acidente em um caminhão e eu fui dado como morto. Na madrugada, a partir de 4 horas da manhã, eles viram que não tinha mais jeito. E esse capítulo 4 de 2 aos Coríntios, ele veio para mim. Eu via as letras da Bíblia passando na minha mente. Depois eu fui encontrar o capítulo 4 de Coríntios. Então o meu chamado é aí, meus queridos. Quando desse acidente, eu convertido aos 12 anos de idade, né? E vivi uma vida de caminhoneiro até os 30 anos de idade.
E aos 30 anos de idade eu fui chamado pelo Pai. E dali para frente, meus queridos, me tornei um evangelista. Porque eu me converti, mas eu nem entendia o que era evangelista. Só depois eu fui entender que evangelista é aquele que leva o evangelho. E dentro dessa perspectiva, meus queridos, eu passei a ouvir, eu fui ler esse capítulo 4. E nesse ano eu li a Bíblia 4 vezes. E comecei a ler o ministério que eu não sabia. Eu comecei aquele ministério que eu não sabia o que era. Eu só sabia que eu tinha que mudar a minha história de vida. E esse testemunho, meus queridos, que eu estou trazendo para vocês agora, da conversão, eu fui dado como morto, meus queridos, durante a madrugada e fiquei morto no necrotério até às 10h20, 10 e pouco da manhã. E diante disso, meus queridos, nós tivemos ali a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não sabia o ministério, como eu disse, o que seria da minha vida. A única coisa que eu sabia fazer era dirigir carreta, bitrem, trimião, esses caminhões grandes. Era a única coisa que eu sabia fazer. E a única certeza que eu tinha era essa, que eu ia continuar. Aí o Pai me tirou de lá. E isso foi muito bom, muito marcante na minha vida. E não estou distorcendo a palavra não, meus queridos, é porque o Espírito Santo trouxe essa oportunidade agora. Eu fiquei até um pouco, mas vamos dar continuidade. Amém, Márcia? Amém. Versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Amém? Amém. Meus queridos, foi o que eu fiz. Eu renunciei aos procedimentos secretos e vergonhosos que eu tinha enquanto eu estava vivendo aquela vida dissoluta, aquela vida que não agradava a Deus. Por que eu entendo que não agradava a Deus? Porque eu toda a vida fui um motorista experimentado. Então eu tinha uma experiência muito grande. Eu comecei a dirigir carreta muito novo, muito jovem. Enquanto pessoas estavam ainda tentando aprender a dirigir, eu já dirigia a carreta na estrada. Então, dessa forma, meus queridos, eu quero dizer para você que esses procedimentos vergonhosos, eles foram eliminados. Não porque eu quisesse, não porque eu fosse bom, perfeito e quisesse, agora eu... Não é por isso não. É porque a partir do momento que Deus me tirou, né, daquele necrotério, né, que eu estava do lado de fora do necrotério, numa maca, que Ele me tirou dali e me trouxe para cá, me trouxe para pregar a palavra dEle, eu entendi que aquilo que eu fazia era vergonhoso. Eu não era desonesto, meus queridos. Eu comprava, pagava e às vezes era enganado pelos outros. E então eu comprava e vendia gado. Primeiro eu comecei transportando, depois eu fui comprando. Comprava uma carrada de boi. Uma pessoa lá em Fortaleza que
que chama Paulinho, do Escorte. É um comprador de gado lá. E esse homem, eu puxava boi para ele. E comecei no ano de 2000, meus queridos irmãos, houve uma reviravolta de 180 graus na minha vida. E esta palavra que nós estamos hoje ouvindo aqui, junto com a Márcia, pastor Romalino e todos vocês, ela mudou a minha história. A coisa mais fácil que tem, meus queridos, é quando a gente tem oportunidade, ou quando a gente já não tem mais oportunidade, a gente se entrega a Jesus Cristo e vai morrer em Cristo. Não foi o meu caso. Eu estava no momento mais forte da minha vida. E eu renunciei e vim para Jesus Cristo. E fez tudo o que Ele me pediu para fazer. Aí sim, aí eu já entendia o que era o evangelismo. Eu já entendia o que era se levantar de madrugada na minha cidade, na cidade que eu morava. Eu vim embora para o Tocantins, me levantar de madrugada e ir, porque uma pessoa estava tocando um violão dentro de uma casa. Eu não entendia. Peguei a moto, saí, fui lá. Quando cheguei na praça, me sentei. Meu Deus, o que é para fazer aqui? E um violão tocando longe. Eu olhei na frente da praça, tinha uma casa abandonada. E eu digo, Senhor, é para mim entrar ali? Ele disse, tô indo. Entrei lá, tinha um rapaz sentado no chão com mais 3 pessoas. Quando eu cheguei, ele tomou um susto, eles tomaram um susto. E eu disse, você que está com violão, como é seu nome? Meu nome é Adilson. Eu falei para ele, como é seu nome? Ele foi e disse, por quê? Eu fui e disse, porque Deus te chama. Esse rapaz se desmanchou em lágrimas. Eles estavam fazendo um ritual em que ele seria o sacrifício. Chamei ele, não impus, peguei na mão dele, ele se levantou, eu abracei, trouxe ele para fora. Aquelas 3 pessoas vieram juntos e disse, você não pode, você vai ser amaldiçoado se você quebrar esse ritual que nós estamos fazendo. Eu olhei para essas 3 pessoas e disse, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E aquele rapaz se ajoelhou e recebeu Jesus Cristo no meio da rua. No meio da rua. Não chegou na praça, foi no meio da rua. Cidade parada. E aquelas 3 pessoas vieram atrás. Eu trouxe ele para a calçada da praça. E nós sentamos, e ele trouxe o violão dele. Eu disse, você conhece algum hino cristão? Ele disse, conheço. Eu digo, mas não vamos cantar hino cristão não, vamos ler a Bíblia. E ele disse, como é? Eu fui e disse, cante a Bíblia. Como é que eu canto a Bíblia? Eu vou dizer a Bíblia e você canta. E ele cantou. Aquelas 3 pessoas vieram e ficaram ali e disse, você vai ser amaldiçoado comigo. Eu disse, não se preocupem. Vocês querem esse Jesus? Nós queremos. E naquele dia, ainda no mês de dezembro de 2000, que foi quando eu cheguei aqui em Araguaína, Tocantins,
Aqueles 4 jovens foram libertos. Eles tinham um pacto de morte. Todo mês tinha que morrer um. Eles eram muita gente. Só restavam aqueles 4 do primeiro pacto. E hoje são pastores e evangelistas ao redor do mundo. E essa, meu querido, é a forma que Deus faz para alcançar pessoas. Ele vai buscar aquele que está ouvindo a palavra de Deus, aquele que está atento. A palavra de Deus diz assim: eis que estão abertos os meus ouvidos, atentos os meus ouvidos, e abertos os meus olhos. A oração que se fizer neste lugar, o lugar é esse que você está. Onde você está plantado, meu querido? Hoje eu conversava com uma pessoa sobre a casa de César. A casa de César, meus queridos, era o local de maior promiscuidade, prostituição da face da terra. O Palácio de César, em Roma. E lá tinha cristãos. Por quê? Porque Paulo, ao escrever uma saudação, diz: os da casa de César vos saúdam. E agora eu digo para você que está nos ouvindo, no dia que se chama hoje, os da casa de César vos saúdam, no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Amém? Amém. Aqui no Projeto Jesus na Rua, meus queridos, por causa dessa palavra, nós não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Por quê? Porque nós trazemos a palavra pura. Nós levamos Jesus Cristo puro para você conhecer esse Jesus Cristo que salva, cura e liberta. Agora eu vou falar da forma como é escrita correta. Ele liberta você, ele cura você para lhe salvar. Esta é a forma que Jesus Cristo faz no dia que se chama hoje. Eu fico muito feliz, meus queridos. Eu fico muito feliz por eu ter a oportunidade de falar essa palavra para vocês. De falar do amor, que não é sentimento, é decisão. Deus decidiu amar a você que está nos ouvindo hoje, para que se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o coração. Não endureça o seu coração quando você ouvir. E você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que Ele é a Bíblia. Ele é o Verbo que se fez carne. E hoje nós podemos tocar em Jesus Cristo quando ouvimos a nossa voz lendo a Bíblia. Você toca em Jesus Cristo. Para que você, meu querido e minha querida irmã, no dia que se chama hoje, possa mudar a história da sua família, é necessário. É necessário que você não distorça, não torça a palavra. É necessário que você tome uma posição hoje, para que você possa chegar assim como Zaqueu recebeu Jesus Cristo na casa dele. Naquele dia, você receba Jesus Cristo hoje na sua casa,
estou me referindo não é na casa de concreto, mas é no seu coração. A sua casa, meu querido, quando você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você passa a ser morada, você passa a ter o Espírito seu vivificado pelo Espírito Santo e você passa a ser eterno. Aí, este corpo que você tem, que é trino, você passa a ser um Espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem uma alma e habita num corpo. O corpo, como Paulo diz mais para frente, esta tenda é o seu corpo. A tenda que habita o Espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus é o seu corpo. Amém, Márcia? Amém. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Amém? Amém. Pelo contrário, olhando para a ação vicária de Jesus Cristo, nos recomendamos a presença de todos. Meus queridos, Paulo, quando declara essa palavra, ele tem uma certeza. Quando nós olhamos para essa carta, nós vemos Paulo já, como ele diz em outra carta, já velho. Agora veja bem, um homem com 67 anos se considerava velho, porque tem um lapso de tempo de 3 anos, entre 64 e 67, da morte de Paulo. Então, ele com 64 anos, ele se considerava velho. Com 67 anos, entre 64 e 67, ele se considerava velho. Pelo desgaste do corpo dele, pelo desgaste das muitas viagens, pelo desgaste da pregação a tempo e a fora de tempo, pelo desgaste de ter sofrido muitos naufrágios. Ele foi açoitado mais de 3 vezes com 40 menos um açoite. Porque um romano, ele não pode levar 40 açoites. E ele levou 40 menos um, 39 açoites. Nós não desfalecemos, meus queridos, para levar essa palavra. Nós não definhamos, pelo contrário, nós temos aqui no Projeto Jesus na Rua um homem que eu fico maravilhado com a força e o vigor que Deus tem dado a ele. Nós temos o pastor Romalino chegando aos 80 anos, nós temos minha mãezinha que agora, há poucos dias, completou 83. Está desgastada, minha velhinha, tá, mas ela está conosco, está firme, está forte. À medida que pode-se ser forte com 83 anos. Meus queridos, isso aqui é para que você entenda que nós temos oportunidade. Você tem oportunidade. Você jovem, você tem a oportunidade de levar a palavra a tempo e a fora de tempo, assim como diz o nosso querido irmão Agostinho. Leve com a sua vida. É vida que agrada a Deus. É vida que faz diferença na presença de Deus, meus queridos. É vida que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É vida
que faz a diferença onde você está plantado. Esta é a vida que nós e o evangelho que nós pregamos. Vida cristã equilibrada no evangelho correto de Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é o que está encoberto. Amém? Amém. Mas se o nosso evangelho, meus queridos, se ele está encoberto, é para os que estão perecendo. É para os que estão olhando para o Jesus Mitra. Aquele Jesus que tem aquele cabelo longo, que tem aquele corpo perfeito, aquele cara dos olhos azuis. É para estas pessoas que o nosso evangelho está perecendo. Porque Jesus Cristo é um africano. Lembre-se como é a cor do africano e os cabelos do africano e o rosto do africano. Lembre-se como é e você vai ter o retrato de Jesus Cristo. Meus queridos, nós não usamos de engano. E o que eu quero trazer com não usamos de engano é que a palavra que nós trazemos, ela é viva, ela é eficaz e é inerrante. E é mais afiada do que espada de dois gumes. E é apta para separar juntas e medulas. Amém, Márcia? Amém. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho para os que estão sendo, que está encoberto. Amém? Amém. Meus queridos, nós estamos olhando para a cruz de Cristo e entendendo o que Ele fez naquela cruz, pela minha e pela sua vida. Se o Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. E eu olho para a cruz de Cristo e desejo que seja nos dado a oportunidade de falarmos desse Evangelho a toda criatura na face da terra. Se levante, cante e exalte ao Senhor. O cantar, meu querido, não é você entoar hinos, é você falar a palavra em forma de cântico. Amém, Márcia? Amém. Dessa vida nada se leva, só se deixa. Então, deixe o seu melhor sorriso, o maior abraço, a melhor história, a melhor intenção, toda a compreensão e do amor a maior porção. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração.
Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Sejam parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?